Como já enfatizei acima, pessoas como o Sr. Pasquale só conseguem fazer sucesso entre os leigos, porque dizem exatamente o que as pessoas desejam ouvir. Os mitos, as superstições e as crenças infundadas que, há mais de 2000 anos, guiam o senso comum ocidental no que diz respeito à língua. Refiro-me ao senso comum ocidental porque essa situação de embate entre uma ciência linguística moderna e uma doutrina gramatical arcaica também se verifica em outros países. Basta ler os livros Língua de Myths, publicado na Inglaterra sob organização de L. Bauer e P. Trudgill, e o Catalogue des idées reçues sur le langage, publicado na França por Marina Iaguello. É por isso que escrevi acima que nossa luta ainda está no começo. É uma pena que não possamos contar com a ajuda dos meios de comunicação para dissipar todos esses mitos e preconceitos que impedem a formação, no Brasil em particular, de uma autoestima linguística, uma vez que tudo que os brasileiros ouvem e leem são os mesmos chavões repetidos há séculos de que brasileiro não sabe português e que a língua que falamos é português estropiado. O pesquisador canadense Christopher Hopper localizou lamúrias e queixas sobre a ruína e a decadência do francês em textos publicados em 1933, 1905, 1730 e 1689, o que prova a antiguidade desse discurso alarmista e preconceituoso sobre o fenômeno da mudança das línguas ao longo do tempo. Outro fato lamentável na reportagem de Veja é que seu autor não tenha prestado grande favor à sociedade de identificar quem são os membros dessa certa corrente relativista, para que todos, público leitor em geral e linguistas profissionais em particular, pudéssemos nos precaver contra o suposto raciocínio torto de um esquerdismo de meia pataca dos que acreditam que ensinar a norma padrão não seria útil para as classes sociais desfavorecidas. Minha curiosidade ficou especialmente aguçada porque, como pesquisador dedicado há muitos anos ao estudo das relações entre língua, ensino de língua e fenômenos sociais, até hoje não encontrei uma única obra assinada por linguista de formação ou por educador profissional que negasse a importância do ensino da norma padrão na escola brasileira, que pregasse a ideia torpe de que não se deve ensinar as formas prestigiosas da língua, ou que preconizam que os ignorantes continuem a sê-lo, para citar as palavras infelizes da reportagem de Veja. Entre os membros da comunidade acadêmico-científica que não se intimidam diante da pressão esmagadora das superstições, mitos e estereótipos sobre a língua, podemos citar a professora Magda Soares, reconhecida como uma das mais importantes educadoras brasileiras de todos os tempos, e o professor Cirio Pocenti, que nunca teve papas na língua para denunciar e demolir cientificamente os absurdos proferidos por gente como Pasquale Cipro Neto. Ora, já em 1986, Magda Soares, em seu livro Um Clássico da Educação Brasileira, Linguagem e Escola, editora Ática, escrevia sem hesitação, página 78. Um ensino de língua materna comprometido com a luta contra as desigualdades sociais e econômicas reconhece, no quadro dessas relações entre a escola e a sociedade, o direito que têm as camadas populares de apropriar-se do dialeto de prestígio, e fixa-se como objetivo levar os alunos pertencentes a essas camadas a dominá-lo.
não para que se adaptem às exigências de uma sociedade que divide e discrimina, mas para que adquiram um instrumento fundamental para a participação política e a luta contra as desigualdades sociais. Também em seu muito divulgado livro Por que não ensinar gramática na escola, editora Mercado de Letras, 1996, Cirio Pocenti faz questão de enfatizar páginas 17 e 18. O papel da escola é ensinar língua padrão. Adoto sem qualquer dúvida o princípio quase evidente de que o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou talvez mais exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido. Qualquer outra hipótese é um equívoco político e ideológico. E eu mesmo, que não tenho hesitado em combater abertamente a manutenção das concepções arcaicas e preconceituosas de língua, escrevi em meu mais recente livro publicado, Português ou Brasileiro, um convite à pesquisa, Parábola Editorial 2001. Como responder à pergunta invariavelmente presente na fala dos professores de língua: qual o objeto de ensino nas aulas de português? O que devemos ensinar a nossos alunos em sala de aula? Uma resposta concisa e rápida seria: devemos ensinar a norma padrão. Já que só se pode ensinar algo que o aprendiz ainda não conhece, cabe à escola ensinar a norma padrão, que não é língua materna de ninguém, que nem sequer é língua, nem dialeto, nem variedade, como enfatizei acima. Ensinar o padrão se justificaria pelo fato dele ter valores que não podem ser negados. Em sua estreita associação com a escrita, ele é o repositório dos conhecimentos acumulados ao longo da história. Esses conhecimentos, assim armazenados, constituiriam a cultura mais valorizada e prestigiada, de que todos os falantes devem se apoderar para se integrar de pleno direito na produção, condução, transformação da sociedade de que fazem parte. Tenho, portanto, a consciência muito tranquila, como de certo também a tem Magda Soares, Cirio Pocenti e, de fato, a maioria dos linguistas e educadores brasileiros comprometidos com a democratização de nossa sociedade, de não fazer parte daquela corrente relativista e de não poder ser acusado de ter um raciocínio torto. Por isso, volto a lamentar que o senhor João Gabriel de Lima não tenha dado nome aos bois para que, juntos, pudéssemos combater esse suposto esquerdismo de meia pataca. Não nomear seus adversários no plano intelectual, no entanto, é prática corrente de pessoas como Pasquale Cipro Neto, que, embora alegando referir-se a alguns linguistas, nunca se dá o trabalho de dizer quem são os idiotas, ociosos e deslumbrados a que se refere.